Não se preocupe apenas com os alarmes ruidosos da UTI. O paciente faz um ataque cardíaco, uma bradicardia, o monitor apita. Você tem lá uma queda de saturação, você vai ter lá o sonzinho do monitor, uma pressão alta na via aérea durante a ventilação mecânica, está lá o ventilador alarmando, emitindo um som. Um volume corrente alto ou baixo demais, também vai ter lá um ruído. Cuidado, existem outros alarmes que não são ruidosos, mas que podem igualmente complicar o teu doente e piorar o desfecho clínico. Então, eu sou Flávio Maciel, fisioterapeuta. Aproveita e já se inscreve aqui no canal e vem entender o que danado é esse alarme silencioso que eu estou me referindo. Bom, o ventilador mecânico, ele hoje, eu costumo dizer que ele tem muito mais tela de monitorização do que painel de ajuste. Tá aqui do meu lado. Você pode observar nesse ventilador. Você tem a parte mecânica, você tem uma tela de monitorização e geralmente na aba inferior ou na lateral vão estar os itens de programação. O miolo do monitor, parte central, vai ter o quê? Gráfico ventilatório. É gráfico de volume, é gráfico de fluxo, é gráfico de pressão, é loop pressão, volume, é loop fluxo, volume, é gráfico. E as alterações gráficas são alarmes para a gente. Qual é o problema? É que diferentemente dos alarmes do monitor, dos alarmes do ventilador, as alterações gráficas não emitem som. São alarmes silenciosos. E eu gostaria de chamar a atenção nesse vídeo para um alarme silencioso que pode mudar completamente o desfecho clínico. Eu estou me referindo àquela irregularidade na fase expiratória do gráfico de fluxo-tempo, semelhante a essa que eu trago aqui na imagem. Então, essa ascensão rápida do gráfico de fluxo expiratório, que nada mais é do que uma demonstração da tentativa do paciente abrir a válvula inspiratória, iniciar um novo ciclo ventilatório. É um esforço inefetivo, muitos chamam de disparo inefetivo. Esse sinal aqui, que você vê, mas que não emite som, na verdade, por trás dele, há uma série de coisas às quais o teu paciente vai estar submetido. É um doente que fica mal adaptado, se agita, e aí muitas vezes o profissional que está lá à beira-leito, que não sabe identificar nem corrigir esse problema, adota uma postura totalmente equivocada de buscar um caminho que para ele é mais simples para a solução, que nada mais é do que eliminar o esforço muscular do doente. A gente está falando de mais sedação, a gente está falando às vezes de bloqueio neuromuscular. Isso vai expor o doente a uma série de complicações neurológicas, sistêmicas de uma forma geral, mas ao aumento também de tempo de ventilação mecânica, de tempo de UTI, e quando tudo isso se soma, a gente vai ter piora do prognóstico clínico. Sem contar que toda vez que o doente faz um esforço e ele não consegue abrir a válvula inspiratória, não consegue produzir variação de volume, ele tem uma contração excêntrica. Ele está contraindo essa musculatura inspiratória durante a expiração, na sua fase de alongamento. Então, na hora que essa contração excêntrica acontece, você produz algo que a gente chama em fisiologia de miotrauma por contração pliométrica. Isso favorece ruptura sarcomeral, diminuição de força. Então, lá na frente, quando você pensar no desmame da ventilação mecânica, a taxa de falha é maior, porque esse doente não tem força. Portanto, cuidado, esse alarme silencioso ele precisa ser visualizado, identificado, corrigido. Você precisa ter essa capacidade. Os ventiladores mais modernos já estão vindo com inteligência artificial, com softwares capazes de identificar esse sinal, de calcular o índice de assincronia. A propósito, o índice de assincronia maior ou igual a 10% de esforços inefetivos ou um cluster de assincronia por esforço inefetivo, que é um número maior do que 20 esforços inefetivos em um intervalo de 3 minutos, isso está associado também a pior prognóstico clínico. Agora, enquanto esses ventiladores não estão disponíveis com essa ferramenta, você precisa estar monitorizando o beira-leito, identificando esse sinal e buscando a sua correção. E como é que você corrige um esforço inefetivo? Você deve estar se perguntando isso.
Ninguém corrige aquilo que não conhece. Como é que eu resolvo um problema? Se eu sei qual é o problema. Então você precisa primeiro identificar a causa. E a gente pode subdividir aqui as causas de esforços inefetivos em basicamente 3 grandes grupos. Você tem o esforço inefetivo causado por superassistência, no inglês overassist, quando você está com o doente recebendo um nível de suporte exagerado. Então é aquele doente em pressão de suporte, com pressão de suporte excessiva, é em pressão controlada, com pressão controlada excessiva, é um doente ventilado com volume corrente muito alto. Tá? É importante entender que essa sincronia ela acontece quando o doente tem drive. Essa é uma sincronia que vai se manifestar muito mais em ventilação assistida, portanto, muito cuidado com o modo PSV. Você tem uma série de variáveis beira-leito para monitorizar, sobre as quais a gente vai comentar em outros vídeos, que podem te ajudar na identificação dessa superassistência ventilatória, desse overassist. A P01, a delta POC, o índice de pressão muscular e tantas outras. Então é importante que você monitorize isso. A frequência respiratória, uma frequência respiratória baixa demais em pressão de suporte, vai indicar para você que as chances de um esforço inefetivo aumentam por superassistência. Então se você tem um excesso de suporte, se você tem uma hiperinsuflação pulmonar sendo produzida por excesso de assistência, corrija isso. Como é que eu vou corrigir isso, Flávio? Modulando, customizando, individualizando o nível de suporte com base nesses parâmetros aos quais eu me referi, P01, delta POC e outros. Mas essa não é a única causa de esforço inefetivo. Você tem esforço inefetivo também por fraqueza muscular e muita gente esquece disso. Às vezes você ajustou lá uma sensibilidade inspiratória, um trigger, que é um nível de esforço que o doente tem que fazer para disparar o ventilador, para abrir a válvula inspiratória, e por menor que esse esforço necessário seja, às vezes o doente não tem força suficiente, porque ele está há muito tempo em ventilação mecânica, ele está em desmame prolongado, ele é um doente que precisou de bloqueio neuromuscular por muitos dias no início, por exemplo, doente com síndrome de desconforto respiratório agudo, doente com exacerbação grave de doença obstrutiva, como asma, como DPOC. Isso vai enfraquecendo musculatura, exposição a outros agentes farmacológicos que favorecem disfunção muscular diafragmática. Então, identifique se essa é a causa. Nesse sentido, você pode escolher um nível de sensibilidade, ou um tipo de sensibilidade inspiratória que minimize o esforço para disparar o ventilador. Por exemplo, usar sensibilidade a fluxo. O trabalho ventilatório necessário para disparar o ventilador em sensibilidade a fluxo é sempre menor do que em sensibilidade à pressão, mas tem que tomar cuidado com outro evento assincrônico, que é o autodisparo. E aí, o terceiro subgrupo, de causa, o terceiro tipo de causa de esforço inefetivo é a auto-PIP. Flávio, como assim a auto-PIP pode favorecer esforço inefetivo? Quando você tem um doente aprisionando o ar, com hiperinsuflação pulmonar dinâmica, onde a pressão alveolar ela é maior do que aquela, inclusive, que é visualizada correntemente na ventilação mecânica, a linha de base da qual o esforço do doente tem que partir para alcançar o limiar de disparo sobe, e aí a distância entre essa linha de disparo e essa linha de base e a linha de disparo aumentando, é mais esforço que o doente tem para fazer. E é um esforço oculto, né? É um trabalho oculto que nem sempre você visualiza. Você só vai visualizar a auto-PIP em condição estática, num doente que não faz esforço, aplicando pausa expiratória de pelo menos 1 a 2 segundos. Se o doente já está em ventilação assistida, que é onde mais comumente ocorre o esforço inefetivo, você vai poder visualizar isso de forma dinâmica no gráfico, especialmente fluxo-tempo, onde além do esforço inefetivo, você vai visualizar que o fluxo expiratório não volta a zero. Ou então nesse gráfico que está aqui na imagem, um loop fluxo-volume, onde você também observa que o fluxo expiratório não volta ali ao ponto zero, ao ponto inicial, e também existe uma pequena diferença entre o volume inspirado e expirado, sendo o expirado menor, e essa diferença é exatamente o volume de ar aprisionado. Então, se é auto-PIP, corrija a auto-PIP. Flávio, como é que eu corrijo a auto-PIP? Eu vou detalhar melhor isso em outro vídeo, mas a auto-PIP se corrige também dependendo da causa. É um broncoespasmo, tratar broncoespasmo. É edema de via aérea, tratar o edema de via aérea. É um doente com alta taxa metabólica, com alta taxa ventilatória, tentar reduzir essa taxa ventilatória, atendendo melhor a demanda do doente. É você produzir um tempo expiratório adequado. É fazer com que o exacerbador de drive que está produzindo isso, sabe, sei lá, febre, dor, agitação psicomotora, isso seja resolvido.
Então é uma alteração de mecânica respiratória, aumentando o trabalho, aumentando a frequência num doente obstrutivo, fazendo auto-PIP. Então veja que existem múltiplas causas que vão levar ao esforço inefetivo. O esforço inefetivo é a consequência. A correção dele vai depender da identificação da causa, mas não deixe ele ocorrer, sobretudo em grande quantidade, porque ele está associado a pior desfecho clínico. Então, decifre a causa. É isso que eu trago para você na imagem. Tá? Por exemplo, um checklist simples que eu vou, inclusive, entregar para você na forma de um PDF. Vai estar o link aqui nesse vídeo. Você vai poder, através desse link, baixar esse material, baixar o referencial bibliográfico que eu utilizei para a preparação desse material. Então, nesse checklist, dá uma analisa a fisiopatologia da condição pulmonar que levou esse doente para ventilação mecânica. Já é um doente obstrutivo, DPOC, asmático grave, então muita atenção, ele tem maior tendência ao desenvolvimento de auto-PIP. E se for isso, vamos resolver. É um doente que está exposto à superassistência, já está usando um nível de pressão de suporte maior do que 15. Eu não gosto de valores fixos, mas a gente sabe que um doente que já está precisando de mais de 15, 20 centímetros de água de pressão de suporte está exposto a um nível de suporte excessivo. Isso pode estar favorecendo um volume corrente muito alto, isso pode estar favorecendo um volume alto demais para ser eliminado no tempo expiratório. Então, muita atenção. Tenta otimizar esse nível de assistência com base nos parâmetros que avaliam drive, que avaliam nível de esforço. É um doente de desmame prolongado, ele tem maior risco de fraqueza. Avalia a força muscular desse doente. Avalia a manovacometria, a PI máxima. Em ventiladores que possuem o recurso NIF, avalia NIF. Se você domina a ultrassonografia cinesiológica, faça análise da fração de espessamento diafragmático. Se for fraqueza muscular, opte por sensibilidade a fluxo e concomitantemente exponha esse paciente à estratégia de treinamento muscular inspiratório com carga linear. Tá? Então veja que existe aí um checklist muito prático que eu estou entregando para você, para beira-leito você fazer total diferença na condução desse paciente e evitar que esse alarme silencioso seja persistente e piore por completo o prognóstico clínico do teu paciente. Então, uma linha do tempo aí do que você deve fazer para corrigir o esforço inefetivo, evitar que ele se perpetue, saiba detectar, é visualização gráfica, é a visualização do doente identificando que ele faz esforço para inspirar, mas o ventilador não dispara, alteração da fase expiratória, muita atenção à fase expiratória do fluxo do doente. E uma vez detectado, diagnostique, pensando em uma dessas três causas às quais eu me referi, superassistência, auto-PIP ou fraqueza muscular inspiratória, e tome uma atitude, haja, seja capaz de corrigir a causa. Domínio técnico, domínio clínico, domínio científico do fazer na terapia, na unidade de terapia intensiva, do que fazer em ventilação mecânica. Então, é isso, lembra? Eu vou deixar esse conteúdo disponível para você, basta que você entre na comunidade e aí você vai levar não só o artigo na íntegra que norteou essa aula, mas também esse guia prático para a identificação do esforço inefetivo, mapeamento da causa e correção. Era isso, já se inscreve no canal, deixa teu like aqui e vamos juntos para mais.